honra declarar aberta essa trabalho de sessão solene comemorativa ao Dia do Rádio Amador, agradecendo a presença de todos nessa sexta-feira e pedindo a Deus orientação e proteção para a nossa sessão. Nesse momento, convido a tomar assento à mesa o presidente da Liga de Amadores Brasileiros de Rádio e Emissão Lab Nacional, o engenheiro amigo Gustavo de Faria Franco. Convido a tomar assento à mesa o presidente da Liga de Amadores Brasileiros de Rádio e Emissão do Distrito Federal, o engenheiro Antônio Severino da Silveira. Representante da Mulher e da Juventude Rádio Amadora, Mona Lisa Feitosa Rezende. Diretor executivo da Labre Nacional, Coronel Antônio Carlos Dias da Silva. Gostaríamos também de convidar para tomar assento à mesa, muito nos honrará, o gerente-geral de serviços privados de telecomunicações da Anatel, Dirceu Vieira. Iniciando a sessão, estaremos o hino nacional brasileiro. Pela banda do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, sobre a regência do Sargento Jeová.
Nesse momento, convido para fazer uso da palavra amigo Gustavo de Faria Franco, ele que é o nosso presidente da Liga de Amadores Brasileiros de Rádio Emissão da LABRE Nacional. Por favor, doutor Gustavo. Por favor. Boa tarde. Excelentíssimo senhor vice-presidente da Assembleia Legislativa do Distrito Federal, deputado Gin Angelo. Excelentíssimos senhores parlamentares desta casa, ilustríssimas autoridades aqui presentes, meus amigos radioamadores aqui homenageados, minhas senhoras e meus senhores. A Liga de Amadores Brasileiros de Radioemissão, LABRE, fundada em 2 de fevereiro de 1934, é uma associação civil de direito privado, de âmbito nacional, sem fins lucrativos e de utilidade pública. A diretoria estadual da LABRE, do Distrito Federal, foi fundada em 27 de novembro de 1960 por um grupo de radioamadores, liderados por Remy Flores Toscano, PT2-VE. A LABRE, filiada à IARO, International Amateur Radio Union, a União Internacional de Radioamadores, é reconhecida como Associação de Radioamadores de âmbito nacional pela Portaria 498, de 6 de junho de 1975, do Ministério das Comunicações e como associação civil de utilidade pública nos termos do artigo 9º do Decreto-Lei 5.628, de 29 de junho de 1943. A fixação do dia 5 de novembro como do Dia do Radioamador Brasileiro foi em razão de que, nessa data, no ano de 1924, o Diário Oficial da União publicara o decreto número 16.657, regulamentando as estações de radioamadores existentes no Brasil e até então consideradas como clandestinas. O referido decreto foi baixado tendo em vista a representação feita no ano de 1923 pela Academia Brasileira de Ciências, reconhecendo a existência do radioamadorismo no Brasil, tirando-a da clandestinidade. Nossa relação com o governo federal se dá através da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, com quem mantemos um trabalho mútuo para o aprimoramento e fiscalização das telecomunicações. Perfazemos no mundo um total de 6 milhões de radioamadores, sendo que no Brasil hoje existem 32.778 licenciados e em Brasília 1.807. No início da construção de nossa capital, não haviam as facilidades de comunicação de hoje. O nosso sistema era então constantemente utilizado, inclusive pelo nosso saudoso presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, que era radioamador e excelente radioamador, com o indicativo PY1JKO. Além das atividades essencialmente radioamadorísticas, prestamos apoio ao governo em situações de calamidade, quando as comunicações são interrompidas. Mencionamos, como exemplo, o ataque às Torres Gêmeas do World Trade Center no dia 11 de setembro de 2001. Naquele momento, todas as comunicações da parte sul da ilha de Manhattan foram completamente interrompidas por um período de tempo, e os radioamadores foram acionados para manter as comunicações. Outro exemplo foi na virada do milênio, quando foram colocadas em 94 locais do Brasil, considerados estratégicos, equipamentos e radioamadores para a segurança da informação. Naquela época, nos foi dito pelos representantes do Ministério da Defesa que, se todas as comunicações entrassem em colapso, somente nós, os radioamadores, com os nossos equipamentos ligados em bateria, permaneceríamos no ar. Como reconhecimento ao nosso trabalho, no dia 24 de outubro de 2001, foi criado pela portaria número 302 do Ministério da Integração Nacional a Rede Nacional de Emergência de Radioamadores, a RENER, como parte integrante do Sistema Nacional de Defesa Civil. No início deste ano, fomos convocados pela Secretaria Nacional da Defesa Civil para acionarmos a RENER e manter essa secretaria
informada dos acontecimentos relativos às enchentes que haviam começado no Nordeste do Brasil. A Labre prontamente colocou os seus radioamadores na linha de frente, fazendo as transmissões dos problemas acontecidos nas regiões atingidas para Brasília. Nossa Labre chega a suprir a Secretaria com informações imediatas, até mesmo antes das oficiais. Mesmo com as facilidades das ligações interurbanas, os telefones celulares e a internet, ainda somos constantemente procurados para localizarmos alguém no interior do país ou transmitir comunicados urgentes. Atuamos sempre que solicitados nos eventos de cunho social em todo o território nacional, sejam esportivos ou beneficentes. Temos a destacar o Dia da Solidariedade à Abrace, apoio aos eventos de cunho social sob responsabilidade do SESC e da ECT. Estamos continuamente aprimorando a nossa técnica. Temos várias modalidades de transmissões. Muito antes do advento da internet, nós já mandávamos correios eletrônicos para o outro lado do mundo, via estações de radioamadores por intermédio do rádio pacote. Entre outras modalidades não menos modernas, existe o SSTV, ou seja, é uma transmissão de imagens estáticas, semelhante a uma homepage de internet, via rádio, sem nenhuma conexão com a internet. Sempre que uma nave espacial está em órbita da Terra, e esta sempre tem a bordo, entre seus tripulantes, um radioamador, temos a oportunidade de contactá-los. Com um simples radiotransceptor de mão, podemos fazer contatos com outros países, por meio de satélites que estão em órbita exclusivamente para contatos de radioamadores. Brasília se destaca nas modalidades digitais, com vários colegas nossos radioamadores. Nós somos sempre perguntados se a internet veio acabar com o radioamadorismo. Pelo contrário, nós, radioamadores, preferimos a comunicação pelo rádio e só utilizamos a internet como uma ferramenta complementar de informações. Nada substitui a emoção de escutarmos um colega que acaba de montar sua estação em um local ermo ou desabitado, como é o caso da Antártica ou os rochedos de São Pedro e São Paulo, no litoral nordeste do nosso Brasil. Apesar de estarmos sempre à disposição de nossa sociedade, sem medir esforços para atendê-la a tempo e a hora, ainda enfrentamos um problema crônico, ou seja, no Brasil não existem equipamentos de nosso uso, de fabricação nacional. Temos tentado conseguir a sua importação isenta de impostos. Poderíamos estar ajudando muito mais se tivéssemos mais facilidade na aquisição desses equipamentos. Observamos que várias entidades esportivas e afim gozam de subvenção do governo federal e local. Infelizmente, até a presente data, não estamos incluídos neste grupo, mesmo tendo idêntico direito por sermos uma entidade de utilidade pública e filantrópica. Certamente, num futuro próximo, contaremos com apoio e sensibilidade de nossos parlamentares, como é o caso do vice-presidente da Câmara, deputado Gin Angelo, no sentido de viabilizar essa ajuda para a nossa entidade. Deputado, se nós tivermos um pouquinho mais de ajuda, que hoje nós não temos praticamente nenhuma, um pouco mais de ajuda, a nossa entidade, a Labre, que trabalha com satisfação pela nossa comunidade e faz com muito gosto e altruísmo, com certeza vai fazer muito mais pela sociedade que precisa muito de nós. E, em nome da Labre, agradecemos ao deputado Gin Angelo pela proposição e aos deputados que aprovaram esta sessão comemorativa do Dia do Radioamador. Muito obrigado. Convido nesse momento a fazer uso da palavra o presidente da Liga de Amadores Brasileiros de Rádio e Emissão do Distrito Federal, engenheiro Antônio Severino da Silveira. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, em exercício, o deputado Gin Angelo, excelentíssimos senhores deputados
ilustríssimas autoridades, aqui presentes, colegas radioamadores e familiares. Vamos aqui, em poucas palavras, fazer um pequeno reforço do discurso do nosso presidente Gustavo. Como presidente da Lábrio do DF, representante dos radioamadores de Brasília, agradeço ao excelentíssimo deputado Gin Argel pela proposta dessa sessão solene comemorativa ao Dia do Radioamador, bem como aos parlamentares desta casa que aprovaram esta sessão de homenagem. Ficamos muito lisonjeados por recebermos esta homenagem deste Poder Legislativo. Somos hoje em Brasília 1.807 radioamadores, licenciados pela Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Para ingressarmos nesse hobby fascinante, prestamos exame de legislação das telecomunicações, técnica e ética operacional, radioeletricidade, transmissão e recepção do código Morse, telegrafia. Reforçando aqui, não existe no nosso país fabricação de equipamentos para o nosso uso. São todos eles adquiridos através da importação. Apesar de ser um órgão de utilidade pública, sem fins lucrativos, não gozamos de nenhuma isenção de imposto de importação. Como até a presente data, não fomos contemplados com nenhuma subvenção de órgãos públicos, como ocorre com outras instituições. Acreditamos que, certamente, no futuro, estaremos incluídos nesse rol de instituições que estão contempladas. Estamos sempre atentos para servir a comunidade, quando somos solicitados sem visarmos nenhum interesse. Somos convidados a participar anualmente de diversos eventos, como Corrida do Carteiro, do ST, do SESC, do STJ, Portões Abertos da Base Aérea de Brasília, Dia Feliz do MEC, em prol da Abras, etc. Nosso lema é: quem não vive para servir, não serve para viver. Nesta oportunidade, colocamos a nossa entidade à disposição deste Poder Legislativo, sempre que formos solicitados. Ao nosso muito obrigado. Gostaria de pedir desculpa, porque só agora eu tive acesso às fichas, e gostaria de que viesse fazer parte da mesa, ele que foi citado aqui 2 vezes pelos 2 discursos, que é o diretor regional de Brasília da SCT, doutor Alexandre Câmara, se encontra presente no nosso auditório. Por favor, doutor Alexandre, só me desculpe, eu não tinha visto antes, o senhor que sempre ajudou. Gostaria de registrar a presença, que muito nos honra nesse encontro, do presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil, Juvenal Batista Amaral. Gostaríamos também de agradecer a presença, que muito nos honra, Ivan Ribeiro do Campos, que é gerente de autorização da Anatel. Nosso muito obrigado por sua presença, doutor Ivan. Alberto Rossi, que é dito civil de assuntos da Embaixada da Itália. Nosso muito obrigado por sua presença aqui, que muito nos honra. Gostaríamos também de agradecer a presença, que muito nos honra, de Rubens Sufti, que é o Conselheiro Nacional da União dos Escoteiros do Brasil. Parabéns pelo seu trabalho, companheiro, amigo escoteiro. Da mesma forma, gostaria de agradecer a presença, que muito nos honra, de Orlando Pérez Filho, PT 2OP, diretor de escotismo da Labre, a União da Labre com Escotismo. Muito obrigado. De Carlos Augusto da Silva, que é coordenador de esporte do SESC do Distrito Federal. Nosso muito obrigado pela sua presença, que muito nos honra. Do Reginaldo Silva Pereira Filho, que é presidente do Rotary Clube Taguatinga, do Rotary Clube de Brasília, Lago Norte. Desculpe, Taguatinga, porque é a base. Nosso muito obrigado. Do senhor Mirólides B. Silva, representando nesse ato o senador Paulo Otávio. Recomende o nosso abraço ao senador Paulo Otávio. Nosso muito obrigado. O representante do Clube do Carro Antigo, doutor Lípio Custódio. Nosso muito obrigado pela sua presença, que aqui muito nos honra.
Registro com satisfação também a presença do professor Ivo, que se faz presente, do professor Leôncio, nosso muito obrigado pela sua presença, que muito nos honra. Gostaria de agradecer a presença do meu chefe de escotismo, Jair, nosso muito obrigado, Jair, você sempre com muita competência. Do Luciano, que foi um colaborador incansável para essa sessão, da Anicélia, da Carol, nosso muito obrigado, do Raide, a todos vocês, nosso muito obrigado. Uma sexta-feira que nem essa, nossa casa fazendo uma homenagem tão bonita e tão merecida a vocês, a primeira homenagem que foi construída para o Rádio Amador em Brasília. Mas temos essa... não sei, agora há pouco, conversando com o Coronel Dias, ele diz: Jim, você tem a mania de inovar. Há alguns anos atrás, quando o senhor responsável estava trabalhando na Polícia Rodoviária Federal, um dia eu fui lá e disse que precisava de uma área. Tem uma interessante, me confirmou a história agora há pouco aqui. Você lembra o dia que você foi lá, deputado? Nós dissemos que precisávamos de uma área para a Polícia Rodoviária Federal? Eu falei, lembro bem. E aí o que aconteceu? Eu falei, você tem um helicóptero? Tem. Então vamos dar uma volta por Brasília de helicóptero. Demos uma volta por Brasília de helicóptero, fotografamos algumas áreas. E hoje, eu não sabia, fiquei sabendo há pouco, porque até é bom fazer, estou contando em público isso, está sendo construída uma sede, tamanho que foi a área que nós escolhemos na época? 68 mil metros quadrados. 568 mil metros quadrados nós pedimos para a União, para quem? Para a Polícia Rodoviária Federal fazer uma base em Brasília, que vai gerar mais emprego em Brasília, que vai dar mais condições, uma base nacional da Polícia Rodoviária Federal. Quer dizer, com um problema de muitos anos, conseguimos resolver, graças a Deus, num dia, numa tarde. Foi coisa de Deus, Deus que abençoou, e está lá, e hoje a Polícia Rodoviária está construindo uma bela sede. E assim temos que inovar. Fizemos isso com os escotismos, já estamos na 5ª sessão, que comemoramos o Dia do Escoteiro, aqui na Câmara Legislativa do Distrito Federal. E já faço o compromisso para que o ano que vem possamos novamente repetir a sessão dos radioamadores. Mas, antes de fazer um pequeno discurso, eu gostaria de dizer ao nosso presidente e amigo, Gustavo Franco, que a reivindicação colocada é muito boa. Você faz homenagem, o presidente de entidade é isso, você faz homenagem e vai para o microfone e pede. Então, aí você tem que ter o que dizer. Tá? Já está em andamento já é nosso pensamento, já é nossa vontade que o próximo encontro nacional realize em Brasília. Se possível, o ano que vem, vocês vão dizer, o presidente nacional vai dizer. Com que estrutura? Eu, como parlamentar do Distrito Federal, já estava conversando com o coronel amigo, já tinha falado com o Luciano, tínhamos falado em 60 mil reais. A partir desse pedido, então, presidente, dos seus 60, acrescento mais alguma coisa, tenho certeza que o Juvenal, depois, pelo sindicato, pode ajudar também. Tá? Mas coloco já uma emenda no orçamento do Distrito Federal para o ano que vem, nós temos até, e é coisa de Deus mesmo, eu só tenho até terça-feira dessa semana que vem para emendar o orçamento de Brasília, para que possa ser realizado o Encontro Nacional da LAB no Distrito Federal, 100 mil reais à disposição de vocês, para que vocês possam construir isso na data que vocês escolherem, quando for melhor, para que realmente o radioamadorismo continue, que eu sei o bem que vocês fazem. Vocês, acima de tudo, criam amizades, acima de tudo, estão sempre prontos a servir. Então, já fica o compromisso, já falo aqui, agora há pouco vou falar com professores, para colocar já no orçamento, com o Luciano, já no orçamento do ano que vem, então, 100 mil reais para que a Labre possa realmente fazer seu encontro, ou ver a melhor forma de fazer essa união, porque quando a gente escuta falar no número de 32 mil pessoas, 32 mil famílias interligadas nesse país, tá? Onde escuta falar em 1.807, só no Distrito Federal, eu agora há pouco estava comentando também com o Gustavo, que essa semana eu vou fazer uma reciclagem num curso de oratória. Mas você não é parlamentar? Sou parlamentar, mas você tem que sempre tentar melhorar. Vou me reciclar. Aí ele, modestamente, falou, Jim, então entra para o rádio amador, que você se recicla todo dia. Tá bom, então, Gustavo. Vou fazer também. Então, meus amigos, eu quero dizer a vocês que, para mim, é uma satisfação, porque no discurso que eu fiz há pouco, eu coloquei algumas coisas que eu vou me permitir ler para vocês. Hoje é o dia do rádio amador, aquele que faz da palavra o sublime veículo do entendimento. Atividade que consiste em operar a estação receptora
e transmissora em ondas curtas de rádio particular sem fins lucrativos. Compõe o radioamadorismo diversas faixas, entre elas o PX Faixa Cidadão e o tradicional PY, tão espalhado pelo mundo e outros, pelos quais o radioamador mantém contato com outros operadores, até mesmo de outros países, para troca de informações, correspondências, cartões postais, souvenirs, ultrapassando as fronteiras que dividem. Arauto, que faz da palavra um instrumento de harmonia, o radioamador é um vigilante do bem que ronda o espaço, transmitindo informações e, muitas vezes, socorro a enfermos que buscam alívio. São ondas que se propagam pelo ar, levando a paz e o entendimento entre as pessoas que se ligam na mensagem edificante da concórdia. São vozes que se entrelaçam pelo elo, formando a grande rede da solidariedade humana. O radioamador é um semeador de amizades, que se considera uma peça da grande máquina e uma válvula do grande transmissor da nossa existência. Ele cumpre não apenas um dever, mas, sobretudo, uma nobre missão no exercício permanente do entendimento. Hoje é o dia consagrado do radioamador, um ser especial que faz das ondas elesianas uma permanente lição de amor. Quantas vezes, altas horas da noite, ele troca os momentos de sono e descanso por instantes de solidariedade, usando a magia das palavras para encontrar a razão de existir. Almas andantes que perambulam pelo espaço, se entrelaçando com outras almas, na antevisão de um mundo que um dia será real. É através do radioamadorismo que o radioamador se encontra e se realiza como ser humano, mas, sobretudo, como ser espiritual, consciente do seu destino na construção de um mundo melhor. A sensação de liberdade que o radioamador sente quando está no ar o eleva a regiões insondáveis do infinito, onde Deus, que tudo vê e tudo pode, o inspira e o estimula em suas benévolas ações. Por tudo isso é que a Câmara Legislativa do Distrito Federal comemora com essa sessão solene o Dia do Radioamador, aquele que vive com os pés no chão e o coração nas estrelas. Bendito seja o radioamador que derrama a paz e o entendimento sobre a terra, fecundando-a de amor. Essa é minha pequena homenagem a vocês, que são radioamadores da nossa cidade, do nosso país. Por quê? Tem que existir o reconhecimento pelo trabalho que vocês fazem, porque vocês realmente, quantos de vocês já não salvaram vidas? É exemplo disso, há pouco tempo, sempre a mídia colocava, num lugar distante, a comunicação era feita com radioamador. Hoje em dia, outro dia, eu li uma matéria que o radioamador acaba de salvar mais uma vida. Não sei, eu acho que nem vocês sabem dizer quantas vidas, quantas situações difíceis vocês já ajudaram e já salvaram. Essa pequena homenagem que essa Casa de Leis faz hoje, no dia de hoje, que vai se repetir com certeza o ano que vem, vou fazer a mesma posição. Por quê? Porque vocês merecem ser homenageados. Tá? A Labra merece ter o reconhecimento, que nem hoje estamos aqui, o diretor da ECT prestigiando o evento, temos aqui os diretores da Anatel, temos aqui cada um de vocês na sua função civil, mas, acima de tudo, radioamadores. Vocês, em meu nome, em nome dessa Casa de Leis, quero dizer que vocês têm o nosso respeito, o nosso acatamento. Agora, a partir desse momento, eu vou convidar a mesa para que possamos juntos fazer a entrega das moções que foi aprovada por unanimidade nessa Casa de Lei para todos vocês. Moções de reconhecimento pelo bom trabalho, pelo elevado trabalho que vocês prestam à nossa sociedade. Mas, antes disso, o nosso presidente gostaria de fazer uso da palavra. Pois não, presidente. Deputado, comentar com a informação, uma vez que nós já fomos agraciados com a verba que vai ser concedida à nossa entidade, para informar que, em 2007, a União Nacional de Radioamadores, a IARO, vai fazer a sua Assembleia Geral, onde estarão presentes os países, os representantes dos países das 3 Américas em Brasília. Então, a Assembleia Geral da IARO de 2007 será na nossa capital, Brasília. Parabéns, parabéns, então, e que o ano que vem vocês façam um bom uso, tenho certeza que vai ser feito. Gostaria, nesse momento, de registrar aqui em nosso auditório que aprovou essa sessão, a deputada Eliane Pedrosa. Nosso muito obrigado, deputada Eliane Pedrosa, sua presença aqui muito nos honra.
Gostaríamos também de registrar a presença do representante do deputado Arruda, que se faz aqui. Nosso muito obrigado pela sua presença, que muito nos honra. E, nesse momento, então, convido a mesa para que possamos aqui embaixo chamarmos as pessoas para que, juntos, nosso presidente, possamos entregar as moções. Nem todos os homenageados puderam estar presentes, mas serão nominados todos para que o público presente tome conhecimento da homenagem prestada. A Câmara Legislativa do Distrito Federal, no exercício de suas atribuições e mediante proposição do deputado Gin Argelo, confere a presente moção de louvor ao senhor Antônio Severino da Silveira, pelos relevantes serviços prestados à população do Distrito Federal. Moção de louvor ao senhor Anderson Viana Trindade, pelos relevantes serviços prestados à população do Distrito Federal. Moção de louvor ao senhor Antônio Carlos Dias da Silva, pelos relevantes serviços prestados à população do Distrito Federal. Moção de louvor ao senhor Antônio de Almeida Santos. Moção de louvor ao senhor Carlos Augusto Carvalho da Silva. Moção de louvor ao senhor Carlos de Souza Morgado. Moção de louvor ao senhor Carlos Eduardo Saraiva Guedes. Entregue aqui a sua representante. Moção de louvor ao senhor Carlos Eugênio de Faria Franco. Moção de louvor ao senhor Delso Queiroz Florindo. Moção de louvor ao senhor Dirceu Baraviera. Moção de louvor ao senhor Divanir Moura Matos.
Moção de louvor ao senhor Eduardo de Oliveira Vilela. Moção de louvor ao senhor Francisco José de Queiroz. Moção de louvor ao senhor Francisco Ricardo Favila. Moção de louvor ao senhor Gustavo Faria Franco. Moção de louvor ao senhor Guelfo Jorge Poltronieri. Moção de louvor ao senhor Hélio Vargas Aguilera. Moção de louvor ao senhor Ivan Ribeiro de Campo. Moção de louvor ao senhor Jorge Flávio Fernandes. Moção de louvor ao senhor Jorge Viana Trindade. Moção de louvor ao senhor José George da Rocha. Moção de louvor ao senhor José Luiz Martins Chinchila. Moção de louvor ao senhor Lores Gilson Vanderlei Lins. Moção de louvor ao senhor Marcos Aparecido Barbosa Rezende. Moção de louvor ao senhor Noel Peixoto Scheltman.
Moção de louvor ao senhor Paulo César de Souza Santos. Aqui, por meio de sua representante. Moção de louvor ao senhor Pedro Bamberg Morgado. Moção de louvor ao senhor Pedro Torre. Moção de louvor ao senhor Raimundo Nonato de Souza. Moção de louvor ao senhor Roberto Brugger. Moção de louvor ao senhor Rodrigo Otávio César Jordão Ramos. Moção de louvor à senhora Rosirene Alves de Freitas. Moção de louvor ao senhor Rubens Garigan Pinto. Moção de louvor à senhora Terezinha Félix Cardoso. Moção de louvor ao senhor Ulisses José dos Santos Neto, aqui representado pelo escoteiro Elísio Aderson. Foram também prestadas homenagens in memoriam. Convido a senhora Sônia Moura para receber a moção de louvor dedicada ao senhor José Vieira Madeira. In memoriam de Elesbão de Araújo Barroso,
Convidamos a senhora Maria do Socorro e Silva Barroso. E, em memória de Remi Flores Toscano, convidamos para receber a moção de louvor Yara Coutrin Favila. Esta é a homenagem prestada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal por meio do deputado Ginhagelo aos radioamadores brasileiros. As autoridades retornarão à mesa para a continuidade da programação desta sessão solene. Neste momento, convido a fazer a sua apresentação o coral do Centro de Ensino Fundamental número 2 do Guará, sob a regência da professora Dilma Iquioca e acompanhados pelas professoras Suzana de Almeida Peixoto e Marta Borges.
Agora vamos escutar a sexta série, parabenizando a quinta série, parabéns, cantaram muito bonito, faz parte de um ato cívico, a gente prestigiar eles que estão ensaiando, treinando. Aqui eu queria registrar também que tem um belo coral, os Correios do Distrito Federal, os Correios do Brasil, parabéns também, Alexandre. É assim que vamos construindo. Fico imaginando essas crianças hoje, a emoção delas em estar cantando aqui com uma plateia tão seleta. Enquanto isso, agora gostaríamos de agradecer também ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, que esteve presente, que deu a introdução, que fez o hino nacional brasileiro. Ao mesmo tempo, também agradeço que se encontra em plenário o doutor Newton Rossi, nosso muito obrigado, doutor Newton Rossi, cidadão honorário de Brasília, essa pessoa que todos nós aprendemos a admirar tanto.
Agradecemos ao coral, sob a regência da professora Dilma Iquioca, acompanhados pelas professoras Suzane de Almeida Peixoto, Márcia Borges, do Centro de Ensino Fundamental número 2 do Guará. Nosso muito obrigado por essa apresentação. Da mesma forma, ao Corpo de Bombeiros do Estado, do Distrito Federal, nosso muito obrigado. E ao agradecer, gostaria de dizer que tem uma exposição muito bonita aqui fora do nosso hall de entrada, que a turma do mundo participar da exposição, e agradecer a presença das ilustres autoridades e convidados, Roberto Cortopá, Julianal, a todos vocês que nos honraram com as suas presenças na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Declaro encerrada a presente sessão solene, desejando uns 73 amigos para todos vocês. Muito obrigado. Amigos radioamadores, de pé, eu gostaria de uma salva de palmas para o nosso deputado e agradecer essa homenagem que nos foi feita. Muito obrigado.